Bom, nosso segundo modelo interpretável que a gente vai comentar nesse curso é a regressão logística. Então vamos lá, a regressão logística nada mais é do que uma adaptação do modelo linear para que a gente possa fazer classificação binária. Então a gente sai da tarefa de regressão e passa para a tarefa de classificação, né? E qual que é o segredo aqui? O segredo é que a gente vai aplicar uma função não linear chamada função logística na saída do modelo linear, tá? Então essa função é o seguinte, olha, logística de algum parâmetro que eu chamei de eta é 1 sobre 1 mais e elevado a menos eta. Né? E por que isso transforma o nosso problema de regressão num problema de classificação? Por causa da curva característica dessa função. Né? Então, se a gente plotar essa função aqui, né, a gente vai ver que ela faz um S, né? Ela se assemelha a um S. E o que acontece? Essa função ela vai para esse lado de cá, né? Ou seja, quanto menor o x, ele vai tender a zero, e quanto maior o x, ele vai tender a 1. Né? Então, ele vai ficar naquela faixa, intervalo aberto entre 0 e 1. Né? Então, se você for com um valor de x muito para a esquerda, né? Ele vai muito pequenininho, ele vai tendendo a zero, vai chegando cada vez mais próximo de zero, e para o outro lado vai chegando cada vez mais próximo de 1. Né? Então, com essa curva, o que acontece? A gente consegue falar o seguinte, olha, esse resultado, esse valor da aplicação dessa função, eu vou interpretar como uma probabilidade daquele exemplo, daquela instância pertencer a uma das classes, né, que a gente chama de ou a classe 1 ou a classe positiva. Né? Então, lembrando que a gente tem duas classes, tem ou classe 0, classe 1, ou classe negativa ou classe positiva. Né? Então a gente interpreta dessa forma, qual é a probabilidade daquela amostra pertencer à classe positiva. Né? E conforme a gente ajusta o nosso modelo linear, o modelo linear está aqui dentro, né? É o nosso eta. Então, conforme a gente ajusta o modelo linear, essa curva ela toma uma forma um pouquinho diferente. Ele pode ser que o que a gente chama aqui de fase de transição, que é quando a gente de repente dá uma subida brusca até do quase zero para o quase 1, né? Então ele ajusta essa fase de transição para que ele reflita o nosso modelo linear projetando na probabilidade de predição, na probabilidade de pertencer a uma dessas classes, né? Então, basicamente o segredo aqui é esse, né? A gente aplicou uma função não linear na saída do preditor linear para que ele tivesse essa característica, e aí eu ajusto o meu preditor linear para que essa curva corresponda com a verdade, né? Então, por exemplo, aqui, para essa curva específica, se eu falar que, olha, x é igual a zero, né? Então a minha entrada do meu sistema é zero. Então isso significa que eu tenho 50% de chance de ser da classe 1, né? X igual a 3. Bom, x igual a 3, ele já tem uns 90, 95% de pertencer na classe 1. Né? Então é isso que ele está capturando com esse modelo. Como que a gente interpreta esse tipo de modelo não linear, né? Porque agora, né, a gente não pode fazer aquela mesma interpretação que a gente fazia no modelo linear, que falava assim, olha, se eu acrescentar uma unidade no meu xi, ele vai acrescentar beta i unidades no valor de predição. Agora isso não funciona aqui, né? O modelo é um tanto diferente. Então como é que a gente faz aqui? A gente vai usar o que é conhecido como chance, né? Ou em inglês odds ratio.
que é a razão entre as probabilidades. Então, é a chance de uma instância pertencer à classe 1. Tá? Como que eu faço isso? Eu divido a probabilidade dele pertencer na classe 1 e a probabilidade dele pertencer na classe 0. Né? Então vamos lá, a probabilidade dele ser da classe 1 é a função logística aplicada no nosso modelo linear. Então tá aqui, 1 sobre 1 mais e elevado a menos, e o nosso modelo linear que era o beta 0 mais a somatória de beta i vezes xi. Aqui eu não levo em conta o termo de erro, né? Então porque é algo que eu não faço uma mensuração. Então é isso aqui, pronto. Probabilidade de y igual a 0, ele é o complemento, né? Então é 1 menos probabilidade de y igual a 1. Né? Porque a soma das duas probabilidades tem que dar 1 nesse caso. Então eu simplesmente faço 1 menos isso daqui. Né? O que vai ser 1 menos isso daqui? Bom, vamos deixar primeiro o denominador, né, igual para todos. Então o 1 vai se tornar 1 mais e elevado a menos o modelo linear dividido por 1 mais e elevado a menos o modelo linear. Né? Que ele por ele mesmo vai dar 1, então é equivalente. 1 mais e elevado a menos o modelo linear menos 1 vai dar o e elevado a menos o modelo linear, que é o que ficou aqui em cima. Né? O denominador é igual para os dois, então é o que fica aqui embaixo. Então, a probabilidade de y, da predição pertencer à classe 0, é dado por isso daqui. Né? Então esse é o 1 menos probabilidade de y igual a 1. Agora eu vou fazer a razão entre os dois. Então eu divido a probabilidade de y igual a 1 dividido pela probabilidade do y igual a 0. Né? Então esse aqui dividido por esse daqui. Se vocês fizerem a continha ali no papel depois, façam para deixar claro isso daqui, né? Vocês vão chegar nisso daqui, né? Nesse resultado. Por quê? Esse dividido por esse, a gente pode fazer esse multiplicado pelo recíproco desse aqui. Né? Então vai ser 1 vezes 1 mais e elevado a menos o modelo linear, né? Dividido por 1 mais e elevado a menos o modelo linear vezes e elevado a menos o modelo linear. Esse aqui dividido por esse aqui vai dar 1. O que vai sobrar é 1 dividido por e menos o modelo linear. E com isso a gente pode simplesmente fazer e elevado ao modelo linear, né? Porque 1 dividido por a menos b é igual a elevado a b. Né? Então essa é a propriedade. Então com isso a gente chega nesse resultado aqui. Então o odds ratio do nosso modelo de regressão logística é dado por isso daqui. Né, o e elevado ao nosso resultado do modelo linear. Como que a gente usa isso para fazer a nossa explicação do modelo? Bom, veja só, o que a gente fez na regressão linear era assim, eu vou acrescentar uma unidade numa variável qualquer, né, e eu vou ver o que acontece aqui. Né, o que acontece na saída do meu modelo. No caso aqui eu estou vendo o que acontece na saída do odds ratio, né? Então eu vou fazer uma interpretação, porque agora tudo se tornou multiplicativo, né? Então eu vou fazer qual que é o odds ratio quando eu acrescento uma unidade no meu xj, um xj qualquer, dividido pelo odds ratio original. Né? Então, ou seja, em quanto que vai aumentar esse meu odds ratio de forma multiplicativa, porque ele vai ser multiplicativo por causa desse exponencial aqui. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, odds de xj mais 1, do valor de um xj qualquer mais 1, né? Ignora esse beta-j por enquanto, vamos ver. Beta 0 mais somatória de beta i xi, né? Então, isso aqui vai continuar a mesma coisa, só que um determinado beta j xj vai virar um beta j vezes xj mais 1.
que se traduz em quê? Em beta-j, xj mais beta-j. Então, esse beta-j eu posso tirar fora daqui da somatória, né? Então, no final, o que acontece é isso. Porque aqui, veja só, aqui é a interpretação do nosso modelo linear, né? Eu falo, se eu acrescento xj, mais 1 em um xj, eu vou acrescentar beta-j no meu modelo, né? Então, pronto. Então, aqui em cima eu tenho e elevado ao modelo linear mais beta-j. E aqui embaixo é e elevado a um modelo linear. Quando eu divido um e elevado a alguma coisa por um e elevado a outra coisa, né, eu simplesmente faço e elevado a coisa de cima menos a coisa de baixo. Né? É uma propriedade. Então, o que eu tenho aqui é que vai ficar e elevado a beta-j mais o modelo linear menos o modelo linear, que o que sobra é o beta-j. Então, a razão entre o odds ratio, quando eu acrescento uma unidade num xj, e o odds ratio original, é e elevado a beta-j. Né? Então, agora a gente tem como fazer uma interpretação desse modelo. Né? E como é que funciona essa interpretação? Olha só. Vamos pegar um exemplo. Digamos que para um determinado x, uma instância, né, do nosso problema, as chances desse x pertencer à classe 1, digamos que é 2. Tá? Então, digamos que o odds ratio de x é 2. O que significa esse odds ratio de 2? Significa que x tem uma probabilidade 2 vezes maior de ser da classe 1 do que da classe 0. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Porque o odds ratio é a probabilidade de y1 dividido por y0. Então, o valor que tiver aqui, no nosso exemplo é 2, a gente pode passar esse aqui multiplicando. Então, ele fala, olha, probabilidade de y igual a 1 é igual a 2 vezes a probabilidade de y igual a 2. Então, aqui eu falo que eu tenho 2 vezes mais chances de ser da classe 1 do que da classe 0, né? Se eu acrescento uma unidade em uma variável xj, cujo coeficiente é 0,7, essa probabilidade também vai aumentar de forma multiplicativa. Então vai ser 2, que era o odds ratio anterior, vezes e elevado a 0,7. Então vai passar para 4. De novo, a mesma coisa aqui, olha. Se isso aqui, né, ou seja, o e elevado a beta-j deu 0,7 não. O beta-j é 0,7. Então, e elevado a 0,7 vai dar mais ou menos 2. Né? Então, isso aqui deu mais ou menos 2. Isso significa que, se eu acrescento 1 aqui, eu tenho que o odds ratio vai ser o odds ratio original, a razão original, multiplicado por 2, né? Que aí no nosso exemplo vai dar 4. Pronto, então essa é a forma que a gente interpreta a regressão logística, né? Então aqui tem um exemplo de um modelo de regressão logística, né, para um problema de classificação de câncer cervical. Então aqui a gente tem os atributos, os pesos, coeficientes e o odds ratio, né, de cada um desses coeficientes. Né? Então o que eu tenho é isso daqui, peraí, é o e elevado ao coeficiente. Então e elevado a menos 2,91 vai dar 0,05, né? Ou seja, o intercept a gente não muda nada, né? Então vamos ver um exemplo aqui. Cada uma unidade que eu acrescento nessa variável aqui, e veja só, essa variável é justamente uma variável categórica, binária, né? Ele é sim ou não. Então usa contraceptivos. Então sim, né? Se eu disser sim, eu multiplico o odds ratio, né, em 0,9, né, se não eu divido, né, eu faço o contrário. Fuma, ou seja, né, então o que aqui fala é o seguinte: se você responde sim, você diminui um pouco a chance de pertencer à classe 1, que provavelmente você vai ser diagnosticado com câncer, né? Se você fuma,
você vai aumentar em 30% sua chance, né, de contrair câncer, de ter câncer no futuro. Número de gravidez, então, conforme você vai acrescentando, você vai ganhando 4% de chance, né? Veja, não é para levar o que eu estou falando aqui nessa explicação como a verdade, né? Isso aqui é o que o modelo está falando. Não estou falando nada aqui, por exemplo, da acurácia do modelo, né? Ele pode ter essas conclusões, mas a acurácia dele pode ser, sei lá, 10%, 30%, uma coisa bem baixa ou seja, a explicação não valeria de nada. Então, é só um exemplo ilustrativo, né? Então, o número de doenças sexualmente transmissíveis, né, aumenta, olha, um fator de 2,27, né? Aumenta bastante. E por aí vai. Então, a gente tem uma explicação bem clara do que significa cada coeficiente e o quanto isso influencia na classificação quando a gente perturba cada um dos atributos, né? Ele assim, é tão claro para mim, é tão claro quanto a regressão linear. Você só tem que perceber essa diferença que a gente está falando agora de fatores multiplicativos para aumentar a probabilidade. Não está mais falando no impacto numa saída, né, que é uma saída numérica e que representa uma regressão, né, e não uma classificação. Mas continua sendo claro o que isso representa. Então, vantagens e desvantagens, né? Então, basicamente, a gente tem as mesmas vantagens e desvantagens que o modelo linear, porque é uma extensão bem simples dele, né? Algo que eu não comentei, mas assim, tem a desvantagem também de você não poder usar mais os mínimos quadrados, né? Você tem que usar outros métodos de gradiente descendente, otimização, para encontrar os coeficientes, né? Então, ele pode, dependendo do caso, pode ser mais custoso, pode acabar sendo quase a mesma coisa. Além disso, então, a ideia de um fator multiplicativo, né, pode ser um pouquinho mais difícil para entender. Assim, se você não tem uma introdução da intuição dessa explicação do efeito dos coeficientes, é realmente complicadinho de entender. Mas acho que, dado esse exemplo que eu passei, ele não é tão mais difícil de entender. Então, isso tá como desvantagem, mas não considero tanta desvantagem, não. Se um certo atributo consegue classificar 100%, né, o método pode não convergir. Ou seja, se eu tenho um atributo, né, que ele sozinho consegue determinar com 100% de acurácia a classificação, e eu tenho mais atributos além dele, né? Dependendo do método de otimização que você está usando para encontrar os coeficientes, pode ser que você não convirja para uma solução, tá? E aí você precisa adicionar penalizações na função objetivo para deixar o algoritmo estável e você chegar no ponto ótimo. Outra coisa é que, como ele retorna a probabilidade, você tem, isso é uma vantagem, né? Você tem uma informação a mais sobre a predição, não é? Ele não retorna para você, é isso ou não. Ele retorna, eu tenho uma probabilidade de ser tantos, né? De ser essa classe. Então, ele tem uma informação extra que ele te fala um pouquinho da certeza que ele tem, né? Você pode acabar confiando mais numa predição que ele fala, olha, aqui eu vou predizer 0,9, 90% de chance de ser dessa classe. E pode não confiar tanto quando ele fala 0,5, 0,6, 0,4, né? Então ele tem uma informação extra. Então no próximo vídeo a gente vai começar outras extensões do modelo linear, que são os modelos lineares generalizados, né? Que aumentam ainda mais o potencial do modelo linear, com o custo de adicionar novas complicações.